Olá, meu nome é César Melo, sou advogado especialista em direito público, jurista nível 3 de alto desempenho classe 2 e embaixador oficial da FUNSAPIL aqui no Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre uma situação muito triste que ocorreu durante a semana, que teve o julgamento dos direitos, não é privilégio, não é penduricalho, dos direitos dos juízes, e são direitos porque está na lei. Não está na lei? Não, mas é como se tivesse na lei. São os direitos dos juízes. Então eu já peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, considere se tornar membro para ter acesso antecipado. Hoje mesmo já vai ter vídeo de acesso antecipado, que para os demais que não são membros do canal estará disponível apenas na segunda-feira. Então, dito isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. César Melo, o detonador de funsas está online. Então, pois bem, esse é um vídeo que ganhou grande repercussão durante essa semana, tá todo mundo reagindo ao vídeo, provavelmente você já assistiu, porém, contudo, no entanto, como vocês andaram reclamando nos outros reacts que eu fiz, de que eu fico interrompendo o vídeo para falar, ao invés de deixar o vídeo tocar, dessa vez, numa experimentação, irei primeiro deixar tocar o vídeo e depois eu vou fazer as minhas argumentações, certo? De primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Os juízes não têm segurança jurídica. Um mês não sabe o que vai receber, outro mês não sabe se vai cair, vem uma liminar, vem... Esses 20 anos que passamos desde a fixação do subsídio, não foram tempos de tanta glória, mas tempos de preocupação. Muita preocupação por conta dessa insegurança. Não tem nenhum penduricalho, porque não tem nada pendurado em lugar nenhum. 11 anos de defasagem. 11 anos. Isso não é possível. Isso está na Constituição. O salário mínimo tem recomposição anual, por que o subsídio da magistratura não pode ter? Não é possível, chegamos nesse estado de coisas. Não é possível, ministro Fachin, um juiz aposentado depois de 30, 40 anos de carreira, receber metade do que ganha um juiz substituto, por conta desse complexo remuneratório. Não é possível. Isso é triste. Muito triste. Então, é por isso. Eu me emociono fácil. Eu me emociono fácil com essas coisas. Vamos fazer um react? Vamos lá. Então, vamos agora ouvir pedaço a pedaço. Vamos ouvir pedaço a pedaço. Eu vou explicar para vocês. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do baixar um pouco, ficou muito alto aqui, né? Próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem... Não tem carro, não tem. Você tem também? Eu também não tenho. Então... Apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. Não tem café. No primeiro grau não. Terrível. Aqui também não tem, tudo só eu compro. Não tem. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe. Pagar o almoço também, terrível, né? O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquidos. Cai para uns 24 mil líquidos. Enfim, eu não vou só comentar. Fazer do jeito certo, só comentar. Então, primeiro da fala dessa magistrada, o que nós temos? Nós temos uma demonstração clara daquilo que eu falo para vocês, que é a absoluta desconexão que tem o servidor público do mundo real. Então, ele vive no mundo do servidor público, no mundo mágico do serviço público, que não tem nenhuma conexão com o mundo real. Então, o que o servidor público faz? Ele não se compara com você, trouxa pagador de DARF, que sustenta essa zona toda. Ele se compara com outros servidores públicos que tem mais do que ele, certo? Nem passa pela cabeça dele se colocar no local da plebe, E por quê? Isso daí é devido à estabilidade e
em especial, a consequência negativa da estabilidade, que eu ponho para vocês, que o que é? É a desconexão entre as entregas, o trabalho feito e os rendimentos percebidos. Quando você passa no concurso público, e essa que é, na verdade, o grande chamativo do concurso público, o concurso público ele te promete o quê? Que os seus rendimentos eles vão ser absolutamente desconexos, absolutamente isolados do seu trabalho feito e das consequências da economia, entendeu? Ah, teve pandemia, não teve pandemia, teve inflação, não teve inflação, teve isso, teve aquilo, teve desastre natural, não teve desastre natural, ganhou o presidente X, ganhou o presidente Y, o que você tem de promessa? Promessa que todo dia, primeiro, pinga na sua conta o valor que está lá no edital. Então, a gente tem uma completa desconexão e parte-se dessa completa desconexão, isso daí gera um rearranjo na psicologia do valoroso, estável, soberbo e regiamente remunerado, onde ele passa a ver a vida dele sempre como ruim e sempre como menos justa do que deveria ser, né? E isso daí é por design, isso daí, a estrutura é montada desse jeito. Então, por exemplo, se você comparar uma empresa privada na estrutura física com uma empresa pública, com um órgão público, você vai ver que isso daí é real, é real. Então, o que acontece? Por exemplo, numa empresa privada, você não vê os funcionários da empresa privada e muitas vezes o dono da empresa privada parando o próprio carro na frente da empresa. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um restaurantezinho, e daí tem 4, 5 vagas na frente do restaurante, certo? E eu tenho ali mesa e cadeira para, sei lá, 8 conjuntos de clientes, certo? Se eu, como dono do restaurante, paro o meu carro na frente do restaurante, no período que eu estou atendendo os meus clientes, aí 1 ou 2 funcionários, a cozinheira mais o faxineiro, seja o que for, para o carro, significa que só tem uma vaga, certo? Só que o que acontece? O meu restaurante depende das pessoas pararem o carro, virem almoçar, e depois irem embora. Se das 4 vagas que tem disponível, quer particulares, quer da rua, eu ocupar com o meu veículo, eu estou impedindo os meus clientes de acessarem os meus serviços e eu vou à falência. O que você vê nas empresas privadas é que se há vaga, a prioridade de parar na frente é do cliente, Se contrata um funcionário lá e o funcionário começa, que legal, tem uma vaga bem na frente de onde eu trabalho, e ele para o carro nessa vaga, o que acaba acontecendo? O dono da empresa vai falar com o funcionário, vai falar, fulano, é o seguinte, gostaria que você não parasse aí na frente da empresa, porque essa vaga é dos clientes, né? Sem cliente, eu não tenho como pagar o seu salário. E as pessoas rapidamente entendem isso. E repartição pública, como é que faz? Você já tentou ir em repartição? Cara, repartição pública. Quando tem estacionamento, o melhor do estacionamento é feito para os servidores. A vaga mais perto, quando tem vaga, e, em geral, o estacionamento opera da seguinte forma. A pessoa, o cidadão que precisa ser atendido lá, tem acesso ao estacionamento na vaga que sobrou. Certo? E por que é desenhado dessa forma? É desenhado dessa forma porque, na prática, o serviço público brasileiro, e o serviço público em vários outros locais, ele opera numa lógica de creche para adultos, somado com Bolsa Família Gourmet, né? Em que sentido? No seguinte sentido, toda a estrutura, tudo o que existe ali, existe com a lógica primordial de primeiro atender os servidores. Então, o orçamento primeiro é para pagar o salário dos servidores, aí depois é para pagar o material dos servidores, é para pagar o café dos servidores, é para pagar... Aí, se sobrar, gasta-se com o resto. É por isso que, por exemplo, toda vez que há corte de verbas, né, eles vêm chorando, porque não dá para operar, porque não sei o quê, porque vai fechar a universidade, porque vai fechar o órgão tal, vai fechar... Por quê? Porque 80% do orçamento é consumido com salário de servidor e privilégio do servidor, certo? É só uns 20, 10% que é
o operacional para fazer o órgão fingir que funciona. A gente sabe, e é consenso, inclusive, entre os servidores, né, que falta estrutura. Falta estrutura, né? Por que falta estrutura? Porque todo dinheiro que sobra é concurso novo, contrata mais gente e é colocado dessa forma, né? Então, o que acontece? A prioridade é pagar o salário e os privilégios. O resto, ele é um acessório para justificar a existência do órgão. Basicamente por isso, para ninguém ter a ideia óbvia de olhar e falar assim, cara, isso aqui não serve para nada, vamos fechar e manda todo mundo embora, entendeu? Para não se ter essa ideia, o resto é utilizado dessa forma. E por que é uma creche com Bolsa Família Gourmet? É uma creche porque o paralelo que a gente faz é o seguinte, quando você vai para a escola, quando a criança vai para a escola, ela vai lá para aprender e ser avaliada. A criança tem que frequentemente ser avaliada e o objetivo final da frequência à escola é obter o diploma. E o diploma depende do esforço individual de cada aluno para atingir as metas e comprovar que obteve o conhecimento, quer assistindo a aula, quer estudando em casa, certo? E na creche? Na creche não. Na creche não tem prova, não tem avaliação, não tem nada. O objetivo qual que é? É atender a demanda da criança de ser vigiada durante aquele período. Então, a diferença entre escola e creche é que na escola você vai para ser avaliado e obter um diploma a partir disso. A creche você vai lá para ser atendido nas suas necessidades. Então, o serviço público ele é muito mais aproximado de uma creche do que de uma escola, né? E o Bolsa Família Gourmet é porque, como o salário cai, independente de qualquer esforço que você faça, ele é muito parecido com o Bolsa Família, com a diferença que os valores são muito mais altos, né? Então, por isso é um Bolsa Família Gourmet, né? E você vê que essa lógica ela é intrínseca, justamente até pela nomenclatura que se utiliza, né? Então, por exemplo, quando você faz uma entrevista de emprego e você é aprovado nessa entrevista de emprego, você é contratado para trabalhar. Agora, quando você passa num concurso público, você não é contratado para trabalhar, você toma posse do cargo, né? Então veja a diferença. A pessoa na iniciativa privada ela é contratada para trabalhar. No serviço público ela toma posse. Ela é dona daquilo. Aquilo pertence a ela de forma vitalícia. E do que ela toma posse? Ela toma posse do naco da riqueza produzida pelos particulares, que a partir daquele momento, de forma vitalícia, lhe deverão uma parte de sua riqueza dali para frente, devido à estabilidade, né? Então, você percebe que tudo é construído justamente para gerar essa bolha onde aquela pessoa ela vai viver lá dentro. Ela vai viver lá dentro isolada da sociedade real e isolada dos trouxas pagadores de DARF que sustentam isso. Então, você vê da fala da pessoa ali que ela em nenhum momento se dá ao trabalho de falar sobre a importância de haverem esses a mais, né? A importância de haver um salário maior, a importância de haver o café, a necessidade de haver o veículo. Não tem importância nenhuma. Não se dá sequer ao trabalho de dizer assim, olha, esse serviço é essencial, né? Sem o veículo, a gente não poderia fazer aquilo. Sem o café, falta aquilo, a consequência é aquela. E a sociedade é penalizada por essa falta. Não, mas nem passa pela cabeça. Não, por quê? Porque na hora que foi nomeado, ele tomou posse. É dele, é uma coisa dele. Ele ganhou. E a partir do momento que ele ganhou, é um ticket de loteria. Você ganhou, né? Você vai lá e vai receber. Então, a diferença entre ganhar na loteria e passar num concurso público é que a loteria te paga tudo de uma vez. E o concurso público é parceladinho, né? Todo mês é pago até você morrer, certo? Então, nem
passa pela cabeça dessas pessoas falar da importância do trabalho e de como isso atende à sociedade e como a sociedade lhes deve isso, porque o serviço lhes foi prestado, porque isso não faz parte do universo deles. O universo deles eu vou lá, bato ponto, quando é que bate ponto, entendeu? Preencho umas planilhas lá, né? Mando a IA fazer uma sentença lá, que inclusive é uma evolução muito grande, né? Porque depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? Que a IA vai salvar a justiça no Brasil, porque antes da IA, o que se fazia? Criava-se uma decisão absolutamente genérica, não se lia nada e simplesmente fica colando decisão absolutamente genérica em todos os casos lá e preenche lá na planilha. Sentenciei. E daí o coitado do advogado sequer tem como recorrer, porque você fez uma série de argumentos, você apresentou uma série de provas e a sentença simplesmente decide, eu decidi isso aqui porque sim. E é uma sentença irrecorrível, porque para recorrer você precisa apontar para o tribunal porque que aquela sentença não se adequa aos argumentos que você fez. Como a sentença simplesmente diz decidir porque sim, não vai. Então a IA acaba sendo até uma evolução nessa questão, justamente porque a IA pelo menos se dá o trabalho de tentar enfrentar os argumentos que você apresentou. Uma decisão feita por IA é infinitamente melhor do que as decisões antes da IA, que simplesmente pegava uma decisão genérica e colava em todos os processos, independente do argumento que você apresentou. Podia muito bem ser substituída por um carimbo. Então, especificamente em relação a essa fala, o que nós temos é uma demonstração clara de absoluta desconexão entre o serviço prestado, a importância do serviço prestado e o que a pessoa recebe. E é por isso que, uma vez que a pessoa toma posse e ela fixa o padrão de vida dela dentro daquele valor que está no edital, dentro daquele salário que eles passam a receber, o foco do servidor valoroso, estável, soberbo e regiamente remunerado é simplesmente buscar meios de aumentar esse valor. Porque na iniciativa privada, como é que você aumenta o valor que você recebe? Ou você trabalha mais, né? Atende mais clientes, né? Expande o seu negócio, contrata pessoas, que no Brasil é proibido, né? Artigo 1º da CLT, é proibido contratar pessoas, né? Ou você expande o seu negócio, em geral o empresário que entendeu o artigo 1º da CLT, ele simplesmente aumenta a carga horária que ele se dedica ao próprio trabalho, né? Não sendo incomum cargas horárias de empresários de 12, 14 horas por dia, indo aos finais de semana, etc, etc. Mas, em relação ao servidor, não há nenhuma conexão entre a quantidade de serviço prestado, qualidade do serviço prestado, etc. Então, o empresário, ou ele aumenta o tempo, ou muitas vezes ele evolui a qualidade, ele começa a ganhar mais renove, e daí ele aumenta o preço. Eu, por exemplo, sou um cara que, conforme o meu preço é feito basicamente conforme a demanda de clientes, né? Se eu estou à toa, não tenho cliente, você vai conseguir me contratar mais barato. Se eu estou ocupado, muito ocupado, você me aparece com um negócio que precisa ficar pronto de quinta-feira para segunda-feira, você vai pagar 3, 4 vezes mais. Por quê? Porque eu vou ter que cancelar o meu final de semana para ficar trabalhando no teu negócio. E eu preferia simplesmente curtir o meu final de semana, né? Para eu topar abrir mão do meu final de semana, o preço vai lá em cima, né? E aí eu proponho o preço, se topar, topou, se não topou, eu vou curtir o meu final de semana, porque eu já estou com o meu horário de trabalho como jurista nível 3 integralmente ocupado, né? O empresário, ele costuma fazer isso. Agora, o servidor público, como é que ele faz? Como não há nenhuma conexão entre a qualidade do serviço dele, a quantidade de serviço feito, o número de horas prestadas, em geral, é fixo, não se paga hora extra. Então, qual que é a única opção dele? A única opção dele é ir atrás de político, ir atrás do presidente do tribunal, ir atrás das pessoas que dão as ordens para exigir dessas pessoas que elas aumentem
ou aumentem o seu salário e aumentem seus privilégios. Isso é uma situação que com muita frequência tem sucesso. Por quê? Porque a gente junta duas coisas. Quem faz parte do estamento burocrático acaba tendo um acesso muito mais privilegiado aos escalões superiores, né? Então, o presidente de um órgão público consegue acesso ao presidente da Assembleia, consegue acesso ao governador, consegue acesso ao chefe da Casa Civil, consegue acesso aos deputados, consegue acesso a um monte de coisa. Você, trouxa pagador de DARF, que paga a conta, não consegue acesso nem ao presidente do órgão. Muitas vezes, mal e mal, você passa do protocolo, da tiazinha que fica lá no protocolo para receber alguma coisa, né? Então, como eles têm esse acesso, eles podem muito bem, de forma altamente concentrada, ficar, mas precisava de um carro, precisava de um aumento, precisava disso, precisava daquilo. E o segundo fator é que é o seguinte, não é quem paga a conta que decide. Quem decide é uma chefia, um presidente do tribunal, alguma coisa que tem como trabalho apenas ver uma forma de conseguir arrancar de você, trouxa pagador de DARF, o dinheiro necessário para compensar aquele aumento que ele vai dar. É literalmente a definição de cortesia com chapéu alheio, né? Então vão lá para o presidente do tribunal, poxa, presidente, a gente precisava de um vale isso, vale aquilo, vale aquele outro. O que o presidente do tribunal tem que fazer? Tem que pegar do bolso dele e pagar. Não, ele olha assim, olha para a população, pega um trouxa lá, tira o chapéu lá e fala, pois não, vamos fazer. Eu posso ganhar também? Pode. Então maravilha, né? O fulano aqui vai pagar para nós, né? Bota na conta do povo e pronto. E é por isso que a gente tem essa situação aqui já há bastante tempo, que é a situação do distanciamento dos rendimentos do salário médio do setor privado e do setor público. Então, se você olhar lá em 1992, a gente tinha uma certa equalização, né? E conforme a gente foi tendo governos de esquerda, PT, principalmente a partir de quando o Lula ganhou, e é por isso que todo servidor público, porque eu sou Bolsonaro. Não é, bicho, não é. O serviço público, e ele é assim justamente por conta disso, né, justamente para ficar cativo dentro dessa situação, ele sempre tende a votar para a esquerda. Por quê? Porque você vê aqui, desde quando o Lula ganhou, aqui, olha o distanciamento do salário do setor público para o setor privado, entendeu? Antes ganhava mais ou menos igual, né? Então, ia para o setor público o cara que não tinha habilidade para se fixar no setor privado. Mas conforme a coisa foi subindo, a gente tem um distanciamento, né? A gente começou a ter uma correção desse distanciamento aqui em 2021, né? Então, não à toa, o pessoal votou em peso no Lula. Por quê? Porque isso aqui, ninguém quer que isso aqui acabe. Ninguém que está lá dentro e está tentando enfiar a prole lá dentro quer que isso acabe. Eles querem que continue esse distanciamento. E esse distanciamento decorre justamente do fato de que há essa desconexão, e em havendo essa desconexão, a partir do momento que o cara toma posse, e é importante registrar isso, você não é contratado, você toma posse, você passa a ter um direito a um naco da riqueza produzida pela população. A sua única preocupação é como que eu já tenho direito ao naco, e esse direito é estável e ele é vitalício, tá? Como que eu faço com que eu aumente esse naco, né? Então, nas repartições públicas, o foco não é atender a população e garantir que a população esteja feliz para se utilizar como argumento de governador, a gente precisa de um aumento aqui, por quê? Porque se você não der um aumento, nós vamos fazer greve e a população vai achar ruim com você, que um serviço ótimo que ela tinha, ela não vai ter mais, né? Não. O argumento é o seguinte,
A população tem que pagar. Então eu vou encher o saco do governador para o governador aumentar o meu salário, simplesmente porque eu fico enchendo o saco mesmo, entendeu? Porque eu tenho tempo de ficar ligando para os deputados, de ficar marcando reunião com o presidente da casa, porque eu tenho para isso. E a troca que a gente faz é a seguinte: olha, se não cuidar da gente, a gente vai fazer política. E aí é que vocês não entendem. Você não liga para a política, o seu filho não liga para a política, você vota nulo, você vai no papo das oncinhas lá e vai nesse negócio de política não adianta, política é tudo igual, não faz diferença, né? Não faz diferença. Meu amigo, é você que acredita nisso, porque no serviço público eles estão literalmente o dia inteiro conectados na política e fazendo conexões políticas. Eles interferem na política o tempo todo. Por quê? Porque é através da política que eles conseguem isso aqui, meu amigo. Quando você não tem que atender a população, você tem que atender o político. E o serviço público serve para isso, para atender aos políticos. Esse papo de que a estabilidade do servidor público existe para que ele esteja isolado da política é uma mentira, é a maior mentira que te contaram. A estabilidade do servidor público existe para que ele esteja vinculado a agradar o político para receber esses aumentos e garanta que todo servidor público seja um cabo eleitoral do político que faz isso aqui. E passe o dia fazendo propaganda contra do político que faz isso aqui, ó. Do político que faz isso aqui. E passe o dia fazendo propaganda contra o político que faz isso aqui, ó. O político que aproxima o salário do serviço público do que se ganha no setor privado. O que a gente tem que extrair dessa fala dessa senhora que estava lá defendendo os privilégios dos servidores públicos não é que o judiciário está isolado da sociedade. O que você tem que extrair é que todo servidor público pensa assim. Todos eles pensam assim, certo? E isso é por design. A estrutura do serviço público brasileiro e em outros países também, ele é desenhado para gerar esse efeito de isolamento. E agora nós vamos reagir ao outro vídeo que também decorreu dessa questão e tirar algumas conclusões, porque tenho algumas coisas para adicionar em relação a isso. Esse aqui eu peguei no Dr. Sérgio Figueiredo lá no Instagram, certo? Então vamos lá. O brasileiro não está conseguindo, como eu disse anteriormente, selecionar juízes para preencher as vagas existentes. Há um déficit de magistrados. Os candidatos Não tem candidato suficiente, anuncia a vaga e fica a vaga livre. Vamos ver se é isso mesmo. Candidatos concorrem com eles próprios, não concorrem com adversários. A conclusão é óbvia. A carreira não é atrativa. Se há vaga não preenchida, é porque a maioria dos profissionais que se apresentam para os concursos da magistratura e são reprovados não são qualificados. Logo, não há como fugir da conclusão de que o que está sendo oferecido em termos de remuneração. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, que abre o concurso, tem 10 vagas lá, né? E daí o pessoal participa do concurso e só 2 são aprovados. Então tem 1.000 pessoas candidatas lá, eles fazem o concurso e só aprova 2 pessoas, né? Você provavelmente não pegou isso porque isso é uma coisa específica de algumas carreiras, né? Carreira de magistratura, carreira de promotoria, etc., né? E essas são carreiras onde, coincidentemente, nós temos a questão da prova oral, né? Por quê? Porque a gente tem algumas situações em concursos, né? A maioria dos concursos funciona assim. Você tem uma prova objetiva, onde é proibido identificar o candidato, né? Aí marca X lá, tem a primeira fase. Aí tem a segunda fase, que é a prova discursiva, né? Onde também é proibido identificar, mas você vai lá e escreve. E tem até uma regra no edital lá que se você fizer qualquer tipo de coisa na sua prova discursiva, um sinalzinho, alguma coisa que permita te identificar, aí a tua prova é anulada e você está excluído do concurso para garantir que não será identificado. Que a gente sabe que, né, é difícil de pôr na prática. E no terceiro lugar nós temos a prova oral, né, que é específica dessas carreiras. Por coincidência, é na prova oral aonde
não tem como você não se apresentar perante a banca, onde não tem como a pessoa olhar para a sua cara e te identificar claramente, que acontece essa mágica, onde a gente tem 1000 pessoas, e dessas 1000 pessoas, só 2 de 10 vagas estão aptas, né? E daí só aqueles 2 lá que são nomeados, né? Inclusive, recomendo que você não faça um levantamento de quem são os parentes dessas pessoas que são aprovadas e qual a sua posição na sociedade, porque isso não tem absolutamente nada a ver com o fato dessas pessoas serem aprovadas e as outras não, tá? E quem falar o contrário está fazendo fake news, né? Então, coincidentemente, são nesses concursos que acontece essa mágica, onde ninguém é bom o suficiente para ser aprovado, a não ser 2 ou 3 pessoas. E em tese, isso daí seria um problema da remuneração, tá? Eu vou discordar dessa posição, de modo algum estou dizendo que essa é uma situação que tenha tendência de privilegiar algumas pessoas para passarem nesse tipo de concurso, de forma alguma. Quem falar qualquer coisa disso está fazendo fake news. É que nem o pessoal que fala aqui no meu canal que o servidor público é ruim, que o servidor público é preguiçoso, porque a gente sabe que 99,9% dos servidores são todos ótimos, maravilhosos, muito dedicados, pessoal maravilhoso, atende super bem, só pensa em atender ao público. A gente tem lá 0,1% que é ruim, né? Você é mal atendido. Se você é mal atendido, é porque você deu azar, é porque você que é azarado e caiu no 0,1%. Tá? Então, a mesma lógica se aplica à questão dos concursos, aí, especialmente dessas carreiras de topo. Né? Agora, eu vou discordar disso porque o que acontece? Essas pessoas passam no concurso. E essas pessoas passam no concurso e elas não pedem demissão, elas não pedem exoneração, certo? Então, essa lógica de mercado que ele coloca, eu vou discordar. Por quê? Porque a minha lógica é a lógica de mercado mesmo. E qual que é a lógica de mercado? A lógica de mercado é a na qual o salário da pessoa é definido pelo valor pelo qual ela pediria demissão, mais R$1. Esse é o salário no mercado normal. Então, no mercado normal, o empregador ele está sempre tentando pagar o mínimo possível e o empregado está sempre buscando o máximo possível, dentro da lógica que eu já falei aqui no vídeo. Como é que eu estabeleço os meus honorários? Eu estabeleço os meus honorários vendo a minha disponibilidade de serviço, a demanda de pessoas que querem o meu serviço especificamente, e eu tento chegar no valor ótimo, aonde eu consiga cobrar o máximo que eu consigo cobrar, sendo o suficiente para o cliente não dizer, não, daí ficou muito caro, certo? Dentro da minha disponibilidade de estoque, que é basicamente o meu tempo. Então, eu poderia cobrar R$300 no mandado de segurança? Eu poderia, mas se eu cobrar R$300 no mandado de segurança, eu vou estar ocupando um lote do meu tempo por R$300. Então, eu tento cobrar o máximo. Eu consigo cobrar R$1 milhão no mandado de segurança? Dependendo do mandado de segurança, eu consigo, entendeu? Mas, vamos dizer, o mandado de segurança para conseguir porte de arma, né? R$1 milhão, eu acho que ninguém vai pagar, certo? Né? Mas a gente vai estabelecendo, né? Para mim, R$3.000, R$4.000 no mandado de segurança de porte, para mim não vale a pena, né? O tempo que eu preciso dedicar a isso, lidando com clientes, explicando, enfim, todo o trabalho que envolve um mandado de segurança desse, para mim também não vale a pena. Então, César, quanto é que você cobra por um porte de arma? É mais de 4.000 e menos de 1 milhão. Se estiver interessado, marca um horário aí e eu consigo fazer um orçamento para você. Então, no serviço privado, a lógica de mercado a que a pessoa se referiu, na prática, é a seguinte: qual é o valor justo a ser pago para um servidor público? E a resposta é uma só: é o valor pelo qual ele pediria demissão mais R$1. Mais R$1. Por quê?
Porque ele é estável, meu amigo. Ele é estável. Quando ele toma posse do cargo, ele é a única pessoa que tem a possibilidade de encerrar esse contrato. É um contrato basicamente unilateral, aonde só o servidor pode tomar a iniciativa de encerrar o contrato. Então, um contrato unilateral, onde a gente já tem esse privilégio absurdo da estabilidade, esse privilégio absurdo de, uma vez que ele toma posse, ele ser dono daquele cargo e não poder a outra parte, ou seja, o Estado, fazer o encerramento desse contrato, o valor justo a ser pago por isso tem que ser claramente o valor pelo qual ele pediria demissão mais R$1. Até porque a gente está falando de verbas públicas. E quando a gente fala de verbas públicas, a gente fala de indisponibilidade do interesse público. Ah, puxa, mas seria justo, seria bom que a gente pagasse 111 mil reais para um juiz aposentado, porque é justo, porque é bom, porque a gente tem dosinha. Pois é, mas é justo, é bom, só que você não está pagando com o seu dinheiro, você está pagando com o dinheiro da sociedade. Então, o que é justo, é bom, é absolutamente irrelevante. E, César, mas de onde você está tirando isso? Eu estou tirando isso da lógica aplicada, por exemplo, nas licitações. Nas licitações. Seria bom, seria justo. Os meus clientes são ótimas pessoas. São pessoas maravilhosas, tá? São pessoas divertidas, são pessoas compreensivas, tá? São pessoas que prestam um serviço para a sociedade, eles entregam, né? Tem um cliente lá que entrega a cesta básica. Estava fazendo ontem impugnação para ele. A prefeitura quer comprar cesta básica e ovo de Natal, tudo numa coisa só. Só que esse meu cliente, ele só vende cesta básica. Aí tem outras empresas que só vendem cesta de Natal, né? E daí a gente está impugnando, dizendo, olha, contratar junto não faz sentido, porque o preço que o meu cliente consegue vender para o governo, como ele é especializado em cesta básica, a cesta básica é muito menor do que vai vender a empresa que consegue fornecer junto a cesta básica e o ovo de Páscoa. Por quê? Porque a empresa que quer fornecer junto a cesta básica e o ovo de Páscoa, ela vai comprar do meu cliente a cesta básica e botar um lucro em cima, e ele vai comprar da empresa especializada em ovo de Páscoa, o ovo de Páscoa, e vai comprar em cima, certo? E qual é o serviço que ele está prestando para a sociedade? Ele está permitindo que o prefeito que está fazendo a licitação compre voto em ano eleitoral, né? Olha que ótimo serviço que presta. Não é um serviço muito importante? Para aquele prefeito é um serviço importantíssimo, porque sem comprar voto com cesta básica e ovo de Páscoa, o deputado dele não vai ganhar esse ano, e daí ele vai ficar sem as emendas para o ano que vem, entendeu? Não é um serviço bastante importante? É um serviço, tanto é bastante importante que está lá a licitação, depois pesquisa aí, você vai achar. Esse ano tem um monte de licitação de cesta básica, ovo de Páscoa, né? Todo ano tem, ano eleitoral sempre tem obrigatório material escolar, né? Aí tem que ter um penal, né? Penal. É um estojo. Calma aí. É um estojo. Não, vai tomar no... É impresso o nome da prefeitura de não sei o quê, né? Para o prefeito entregar para as crianças e tirar foto e tal, né? E comprar voto com isso. Então, é um serviço importantíssimo. E quanto é que o meu cliente recebe por esse serviço? Ele recebe o menor valor mais R$1. Mais R$1. Ele recebe o menor valor mais R$1, porque é assim que funciona a licitação. Ganha a licitação quem apresentar o menor preço, né? Então, se no caso do meu cliente, que é uma ótima pessoa, ele merece ter o melhor salário do mundo, porque o dele é o menor preço pelo qual não valeria a pena ele executar esse contrato a mais R$1, e no caso de quem tomou posse de um naco da riqueza, tem que ser mais do que o valor pelo qual ele pediria demissão mais R$1. Até porque, vamos lá, o próprio defensor admite que, olha, tem várias pessoas interessadas na vaga, né? Então, quando que você constata que o valor está muito baixo? O valor está muito baixo, o valor do concurso está muito baixo, quando você abre o concurso e tem menos inscritos
do que a quantidade de pessoas disponíveis para prestar o concurso. Tá? No meu entendimento, se você colocou o concurso e no concurso apareceu 3 pessoas por vaga, tá ótimo, o valor é esse mesmo. O valor é esse mesmo, né? Inclusive, coloco aqui para os gestores que forem abrir concurso público, né, a dica. O que você faz? Faz todo concurso com salário mínimo. Faz todo um concurso com salário mínimo. Lança lá o edital, vê quantos inscritos tem. Ah, porra, não, daí tem 100 vagas e só tem 10 inscritos. Aumenta para um salário mínimo e meio. Sabe? E vai indo, vai indo. Quando der 3 inscritos por vaga, daí esse é o valor correto. Tá? Por quê? Porque tirando o servidor público, todo o resto opera sob essa lógica. Todo o resto opera sob essa lógica. Inclusive tem o portal de compras, onde é lançado o resultado de toda a licitação. E se o valor ofertado ultrapassar 30%, a CGU vem em cima. A CGU vem. Por que você está cobrando 35% do que foi cobrado na última licitação? Por quê? Por quê? Inclusive para esse mês aí, vai ter bastante demanda aqui no escritório de pedido de reequilíbrio e de pedido de cancelamento de ata de registro de preço de produto de informática, porque nós temos uma crise na área da informática, porque não basta estar faltando e os preços das memórias terem tentuplicado, o Lula ainda foi lá e meteu mais 20% de imposto em cima, né? Então, todas as pessoas que trabalham com informática, que têm contratos com o governo, a partir do mês passado, basicamente, não vão conseguir cumprir os seus contratos, né? E as novas licitações de informática vão todas gerar disparo lá na CGU por conta do portal de compras, porque todas as licitações vão acabar sendo fechadas, os contratos vão ser fechados por 10, 15 vezes o que se fechava antes, e o computador lá da CGU vai encher de alerta lá, né? Inclusive, prevejo cliente meu recebendo intimação de Tribunal de Contas, intimação de CGU, com argumento de superfaturamento, né, nas coisas, porque o valor do contrato acabou ficando muito acima, né? Só não acontece quando quem tomou posse do cargo, porque ele é dono. É isso que vocês têm que entender, meus amigos. É isso que vocês têm que tomar funsapio. Essas pessoas são os donos do Brasil. Eles são os senhores. Nós somos os camponeses. E cada cargo é um feudo. Cada cargo é um feudo. É por isso que ele toma posse. Assim como quando o rei nomeava alguém como senhor feudal, ele tomava posse de uma área do reino, né? E daí todas as pessoas que estavam naquela área deviam tributo àquele senhor feudal. Toda vez que alguém toma posse de um cargo, né, ele é nomeado senhor de um feudo, e nós, camponeses, temos que nos virar nos 30 para garantir tributo ao senhor, né? E assim como acontecia na época medieval, onde o senhor feudal não queria saber se teve praga, se não teve praga, se produziu, se não produziu, ele queria a cota dele, e se não tivesse a cota dele, você tomava chicotada. Ele mandava homens armados na sua casa para tomar a parte dele do tributo, mesmo que a parte dele fosse 100% do que você tinha. Hoje, caso você não contribua com os senhores feudais, eles também mandam homens armados na sua casa. São os valorosos, estáveis, soberbos e regiamente remunerados servidores da área de segurança, para fazer exatamente a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. Tiradentes morreu, foi à toa, certo? Antes tivesse aproveitado o resto da vida dele quieto. Então, tá aí o react, tá aí as minhas considerações sobre essa questão. E em seguida já está gravado, e acredito que já estará disponível para membros, a minha proposta de solução para essa questão. É uma questão que soluciona para você que é trouxa, pagador de DARF, e soluciona também para o valoroso, estável, soberbo e regiamente remunerado servidor, que, em querendo ficar rico, em querendo ganhar mais, não vai precisar mais ficar colocando esses penduricalhos absolutamente imorais
Para ter isso, ele terá um meio para fazê-lo atendendo às demandas da população. É uma proposta de reforma administrativa que soluciona para ambos os lados, certo? Então, dito isso, meu nome é César Melo, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.